Daniel, a árvore, ela não começa pelo fruto. O fruto é simplesmente o produto final, é aquilo que a árvore gera. Uhum. Então, se o fruto está doente, quem está doente previamente é a árvore. Então, se o fruto está doente, você não vai jogar um adubo no fruto. Você vai jogar o adubo aonde? Na árvore. Sim? É. Não é verdade? Na terra ali. Olha, para a árvore às vezes crescer e dar mais fruto, não é apanhando o fruto, é podando o quê? Os galhos. Então entenda que a responsabilidade dos filhos ouvirem a voz do Senhor não estão neles, e sim em nós. Na verdade, no Brasil está sendo desenvolvida uma cultura há anos, onde falando assim, não, essa é a geração do futuro, essa é a geração do futuro, transferindo a responsabilidade do problema para o futuro. Uhum. Sendo que a geração atual é responsável pelo Brasil que vivemos. E é isso que nós vamos tratar hoje aqui. Muito bom. Amém? Vamos para um dos livros da Bíblia que está lá no Antigo Testamento, que é 1 Samuel 3, versículos 1 e 2. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Então entenda, aqui nós estamos diante de um menino, ok? Uhum. Que servia a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Então uma das coisas que vai dar direção, Daniel, a gente como pai, é ensinar nossos filhos a servir primeiro a Deus, diante dos homens. Uhum. Porque às vezes, Daniel, nós criamos celebridades dentro da igreja. Uhum. Então nós queremos que os nossos filhos estejam perto do pastor presidente, estejam perto do levita, estejam perto de certa autoridade. E aí nós ensinamos nossos filhos a servir pessoas e não a servir a Deus. Então a primeira coisa que nós temos que falar é a motivação que nosso filho tem que ter é servir a Deus. E diante de quem? Diante de homens de Deus. Por quê? Porque os homens de Deus que vão avaliar a conduta deles, ver o testemunho verdadeiro deles. Então os homens de Deus não são feitos para ser servidos, mas eles têm que ser régua, balança, para que os nossos filhos modelem. Mas o princípio é servir a Deus. Faz sentido isso, Daniel? Faz muito sentido. É servir a Deus primeiro, antes de todas as coisas. É óbvio que servir as pessoas é importante, é interessante, vai trazer bons frutos. Mas antes disso, tem que servir a Deus. É porque, às vezes, nós queremos colocar o serviço antes da adoração. Uhum. Então, tem um versículo que ele é simples. Amai a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia também diz que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Amém. Dá pra gente conectar os dois. João 14. Então, olha o que ele fala. Amai a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer que o servir ao próximo não pode ser um peso para você. Uhum. Por quê? Porque você não pode fazer mais pro outro do que você faz para si. Uhum. E aqui eu não estou falando de um comportamento egoísta. Sim. Que o próximo é um peso. Não. Mas tem pessoas que se fadigam no servir para querer mostrar um ativismo espiritual. A Bíblia relata isso em duas irmãs, que eram amigas de Jesus. Uhum. Uma chamava Marta, a outra chamava Maria. A Bíblia vai dizer que Marta, pelo seu muito fazer, começou a fazer as coisas de forma distraída.
Então o que acontece? Deus não te chama para serviço. Ele te chama para servir. Entenda que se você pegar um garçom e fazer ele correr, ele derruba a bandeja. Sim ou não? Sim. Quando você vai num restaurante chique, qual é o comportamento do garçom? Ele espera você chegar, ele te atende, ele Isso. é calmo, ele te serve com cuidado. Você entra na intimidade dele? Não. Você sabe o nome dele? Só se você perguntar ou ler a plaquinha, mas geralmente as pessoas não sabem. Você é amigo dele? Não. Então, irmãos, nós temos que começar a desmistificar o que é servir. Servir é você entregar algo que aquela pessoa está precisando. Muito bom. Sem entrar na intimidade dela, sem ela entrar na sua intimidade. Ou sem querer usar o servir para isso. Porque nós estamos fazendo falsas aproximações. É verdade. Criando vínculos sem propósitos. Verdade. A Bíblia diz, qual é a religião que agrada a Deus? É cuidar do órfão, da viúva e não se deixar corromper com as coisas desse mundo. Então, desses você é obrigado a cuidar. Mas entenda, irmão, que o servir não é um ativismo espiritual. Não é uma escravidão, onde agora eu sou obrigado a colocar todo mundo para dentro da minha casa. Não. Eu vou servir com decência, Muito bom. com honra. Amém? Muito bom. Então, olha só o que ele fala. Olha lá. Servia ao Senhor diante de Eli. Quem é Eli? Um sacerdote. Esse homem tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa de sucessão no púlpito, sucessão espiritual. Esse homem tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que ele fica por 40 anos sendo sacerdote. Então, Daniel, olha só. Quem era Samuel? Fruto de uma mulher estéril. Que faz uma aliança com Deus. E ele diz, Senhor, se me deres um filho, eu entregarei ele para o Senhor. E aqui nós estamos diante de uma outra promessa. Deus agora fazendo. Olha, nunca afastará de você a sucessão aqui no púlpito. Então entenda, irmãos, que muitas vezes a misericórdia de Deus, a promessa de Deus, faz com que a gente não valorize aquilo que Ele está nos propondo. Aquela mulher, por não ter, ofereceu. E aqui nós vamos ver que esse, por ter, não valorizou. Então, como está sendo a sua vida com Deus? Como tem sido a valorização que você tem dado à promessa espiritual que Deus te revelou? Você tem vivido o teu ministério? E aqui o ministério, eu não estou falando em ser pastor ou seria, não. Marcos 16, ele vai dizer o quê? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então há uma ordenância de Deus. Esse é seu ministério. O seu ministério é pregar. Mas como pregar aquilo que você não conhece? Como falar daquilo que você não sabe? A Bíblia vai dizer como crerem, como vão crer se não há quem pregue. Então, irmãos, há uma responsabilidade nossa. E aqui nós temos um menino e um senhor. Um ao qual a mãe oferece, o outro que tem uma promessa e está exercendo o seu ministério. E ele fala que naqueles dias, Daniel, a palavra do Senhor era muito rara. Você acabou de falar uma coisa. Cristiano, é muito difícil. Como que é isso? Irmão, se naquele dia era rara, hoje continua sendo rara. Por quê? Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, você quer ouvir a voz do Senhor? Você vai ter que desenvolver um comportamento que é o temor a Deus. Você sabe por quê, Daniel? Os segredos do Senhor são para os que o temem? Para que os segredos não se percam.
para que sejam valorizados. Deus não entrega segredo para tolo. Por isso que ele fala, os segredos do Senhor são para os que o temem e o Princípio. Isso, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então Deus entrega segredo para quem é sábio. Anota essa aí, ó. Deus só entrega segredo para quem é sábio.